O que separava, de fato, eram as cartas paulinas. Tinha idolatria, todas as coisas que vão contra a Torá. E continua separando. E separa os cristãos dos judeus, porque os cristãos não querem enxergar a prevalência da Torá. Sabe? Não querem enxergar que os mandamentos são eternos. E tem um ensinamento referente à graça que o entendimento é errôneo. A graça de Deus foi ter nos dado os mandamentos pelos quais a gente possa viver, que são os mandamentos de ética, de moral, de estrutura social. E são confundidos com mandamentos rabínicos que foram feitos para poder proteger os outros mandamentos. Isso também é outra coisa para a gente poder discutir, para poder falar. Sabe? Nós temos que achar um caminho de coexistência. Um caminho de tolerância, de entendimento. Eu acho muito bonito quando se fala dos Bnei Noah, para quem não é descendente. Porque o descendente, ele deseja restaurar sua alma por completo. Ou seja, ser reconhecido como judeu. Mas para isso você tem que viver como judeu. Não adianta querer ser meio cristão e meio judeu. Isso é confusão. Isso é querer a pessoa satisfazer a sua carne. Aí você volta lá, você tem os filhos da carne e os filhos da promessa. Isso é simplesmente filho da carne. Porque é fazer segundo sua conveniência. Mas vamos continuar. Vamos a Isaías. Né? Isaías está falando aqui, Isaías 10, 22. Quando ele cita aqui... Quando ele fala que mesmo o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo. Porque dando execução e abreviando os tempos, Deus cumprirá a sua palavra na terra. Então, aqui ele fala isso aqui, que é uma citação de Isaías 10, deixa eu ver se é isso mesmo, 10, 22, 23. Então, vamos lá. 10, 22, vamos começar aqui do 20. E acontecerá então que o remanescente de Israel e os que escaparam da casa de Jacó não mais se apoiarão sobre quem os feriu, mas se voltarão em verdade para o Eterno, o Santíssimo de Israel. Sim, o remanescente de Jacó voltar-se-á para Deus o Todo-Poderoso, pois embora teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, somente uma porção remanescente retornará, pois com plena justiça está determinado um extermínio, sim. Porque está determinado pelo Eterno, o Senhor dos Exércitos, que o extermínio haverá ao longo de toda a terra. Por isso, versículo 24, disse o Eterno Deus dos Exércitos: o meu povo que habita em Sião, não temas a Síria, ainda que te fira com seu bastão e levante contra ti seu cajado, de forma como isto te aconteceu no Egito, pois passar-se-á ainda pouco tempo, e a minha indignação estará aplacada. Minha ira se voltará para a sua destruição, e o Eterno dos Exércitos desfechará sobre eles um flagelo, como na matança de Mídian, na rocha de Oreb, como que aconteceu, e como estendeu seu cajado sobre o mar, assim alçará como fez no Egito. E acontecerá então que seu fardo será descarregado de teu ombro, e seu jugo de teu pescoço, pois enfraquecido ficará seu jugo. Aqui não está falando nada de quem não escutou a palavra do Evangelho. Está falando de uma profecia no momento em que Israel vai ser expulso. Está falando da destruição do primeiro templo, está falando da destruição do segundo templo, e está falando do Armagedon. E falando para Israel exatamente isso, para retornar para onde ele viu, para onde ele caiu. Colocar marcos, como ele fala lá na frente. Volta, porque estás caído. Não é que ele escutou uma coisa nova,
mandamento novo, um evangelho novo. Desculpa a redundância, evangelho quer dizer boas novas, né? Ele escutou isso e agora ele tem outra realidade. Não. Como nós falamos, a própria fala de Paulo nos dá dúvidas sobre isso que querem colocar para nós. Versículo 29 do capítulo 9 de Romanos. E ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos Exércitos nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra. Isaías 1:9. Que aí nós temos aqui o chamado de Isaías. Né? Mas vamos pegar aqui o que ele fala. 1:7. Desolado está o vosso país, assoladas pelo fogo foram vossas cidades. Diante de vós estrangeiros devoram a vossa terra, que está arrasada, como se inundações a tivessem devastado. Como uma cabana num vinhedo foi deixada a filha de Sião, como uma choça na plantação de verduras, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos Exércitos não tivesse um poucos remanescentes, estaríamos totalmente destruídos, como Sodoma, comparados a Gomorra. Escutai a palavra do Eterno, versículo 10. Vamos dar sequência àquilo que Isaías fala. Escutai a palavra do Eterno, dirigentes de Sodoma, atentais à Torá de vosso Deus. Ó vós, habitantes de Gomorra, para que servem os múltiplos sacrifícios que me ofereceis. Estou farto de vossa oferenda de carneiros e da queima de bois gordos. Tampouco tenho satisfação por derramardes o sangue de novilhos, cordeiros e cabritos. Quando vos apresentardes perante mim, perguntarei: quem vos solicitou que expediasseis meus pátios? Não me apresenteis mais vossas vãs oblações, pois são para mim um incenso abominável. Não mais posso tolerar vossas convocações para a lua nova, o Rosh Chodesh, que é hoje, ou para o Shabatot, ou seja, os sábados, pois vindes envolvidos em iniquidade. Aqui Deus está falando muito claro. Ele deu sacrifícios. Vai o livro de Levítico, ele está falando das korbanot. Korban não é sacrifício. Korban é aproximação. Então Deus está falando, vocês matam os animais, tiram o seu sangue, fazem esse sacrifício para se aproximar de mim, meu coração de vocês está cheio de iniquidade. Suas almas estão cheias de iniquidades. É como aquele cristão que chega no altar, vai trazer seu dízimo, vai trazer sua oferta, vai fazer sua campanha, mas suas atitudes são atitudes de iniquidade e acha que vai ser abençoado. Jejua, ora, faz campanha, vai nas vigílias da igreja, chama o pastor de amado, meu mestre, meu querido, meu pastor, né? Chama o irmão de irmão, mas o coração está cheio de maldade. Isso está dentro do judaísmo também, dentro das sinagogas. Por isso que ele fala: misericórdia eu quero. E não sacrifício. Coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá, como Davi fala. Mas depois ele fala: aí sim eu poderei trazer sacrifícios de animais cevados. Ou seja, o sacrifício é bem-vindo desde que seja não acompanhado, mas baseado num coração entregue verdadeiro a Deus. Esses textos são textos de reconciliação. São textos trazendo, como ele está falando assim, atentai à Torá do vosso Deus. Versículo 10. Como pode justificar um texto que fala contra a Torá? Aí sim nós temos que raciocinar. Aí sim nós temos que perguntar: o que me foi ensinado? E o que é verdadeiro? Não estou tentando denegrir a religião cristã de forma alguma. Mas estou questionando textos que não batem. Justificativas que não justificam. E referências que se referem só a si mesmo. Eu não posso falar de mim. Eu tenho que demonstrar. As minhas atitudes é que têm que falar por mim. E se eu quero defender algo,
Eu tenho que ter aonde me basear. A não ser que eu esteja indo quando algo que é claramente perverso. Não como juízes que nós vemos que julgam hoje em causa própria. Isso é antigo, não é de hoje. Não é de hoje. Aqueles que querem ter poder. Querem permanecer no poder a qualquer custo. Isso é que a gente vê. Seja na política, seja na forma de Estado, de governo, seja nas leis, seja nas religiões. Agora, se nós queremos servir a Deus de forma clara, servir a Deus da forma como Ele nos chamou para servir, começa com nós mesmos. Começa com nossos valores, as nossas visões, as nossas atitudes, que se estende a nossos cônjuges, nossos filhos, nossa família, aqueles que estão perto, e aí assim a coisa vai crescer. Por isso que você tem tantas... Toda hora aparece uma religião. Toda hora aparece uma igreja nova, aparece uma coisa nova. Porque é o homem tentando... E veja bem, isso não é mal visto por Deus. A tentativa do homem de se chegar a Deus é um mérito. Só que tem que querer chegar a Deus e não fazer que Deus se achegue à sua conveniência. Depois nós vamos continuar falando sobre mais isso. Shalom Brahá.